Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações em torno dos nossos objetivos. Nosso diálogo de hoje se intitula O Ambiente Espiritual. Vamos ao nosso estudo. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera, ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Assim que eles chegaram, né, o- os próprios espíritos que ali já se encontravam estavam em oração. Então, isso era um convite para que eles, para aquela equipe que estava ali para estudar, o Hilário, o Aldos, o André Luiz, foi um convite para eles também se concentrarem, né, se recolherem aos seus pensamentos. O assistente armou o psicoscópio, que é o título do capítulo 2 do livro Os Domínios da Mediunidade, é aquela aparelhagem que a espiritualidade utiliza para analisar a, o psicológico, o ambiente espiritual, né, daquele trabalho. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Ou seja, ao analisar pela aparelhagem, ele via que toda a matéria física que compunha aquele ambiente era transformada pela energia que estava sendo fomentada naquele ambiente espiritual. É como se a matéria física começasse a se transformar, assumindo um aspecto diferente pela demanda da energia, pela demanda da vibração que estava ocorrendo naquele momento. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. É como se cada objeto, cada parte do ambiente ganhasse uma vibração, ganhasse uma certa energia. E aí ele demonstra nesta figura, né, os aparelhos, né, os objetos que estão na mão dos encarnados, né, ganhando ali uma diferente coloração, e a gente sabe que a coloração é uma representatividade, né, das vibrações, das energias, né, pela frequência dessas vibrações que se reconhece, né, a energia positiva ou a energia negativa que está se conectando aos irmãos
ou aos materiais que compõem o ambiente. Então, a gente vê que na parede se formam telas plasmáticas, né? Os objetos, para quem é vidente, começa a ter uma nova conotação, uma nova coloração, e eles ganham uma espécie de vibração energética em si. Não é que o objeto vai se transformar em algo de luz, mas ele começa a transmitir para quem tem a capacidade de ver o reflexo da energia, o reflexo da luminosidade espiritual daquele ambiente. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Daí a importância, quando nós, trabalhadores encarnados, estarmos preocupados com nossa concentração, estarmos ligados na oração, para que aquela corrente de pensamento vibre na mesma frequência. E isso que vai dar corrente de ligação entre os irmãos que ali se encontram. E essa corrente, ela se quebra se um dos irmãos se distrai e começa a pensar em algo particular de sua vida, em algo que está acontecendo lá fora, e que ali, naquele devido momento, como nós já colocamos, deve ser um momento sagrado, não deve ter espaço para coisas externas, justamente para que se consiga esse resultado, essa corrente, essa união que liga espiritualmente os trabalhadores encarnados daquela sessão. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzir a mesa, uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Aqui ele destaca que cada médium ali conectado, cada médium ligado em frequência, em vibração, eles formam uma espécie de coroa de luz solar, né? Formando pontos característicos ali, estrelas, né, características ali, é, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual, né, dos amigos em oração. Então, aquela energia, quando a gente se coloca em oração, aquela energia, ela começa, então, a ser irradiada. E aí a espiritualidade observa isso. A visão que eles têm quando estamos em oração sincera, em oração fervorosa, respeitosa, é que ali está, é como se cada um dos médios se transformasse numa fonte de luz. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis irmanados uns aos outros. Então, ele demonstra aqui que cada irmão está ligado um ao outro, mas cada um é como se fosse um sol, uma estrela, né? E essas estrelas se ligam pelas luminosidades que elas produzem, produzindo aquela corrente de vibração, produzindo-se essas faixas violeta e amareladas, laranjadas, que correspondem, né, à energia que está sendo emanada pelos irmãos encarnados, se unindo à energia emanada dos irmãos espirituais. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma aureola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Quando a gente se coloca em oração, quando a gente se propõe a nos conectarmos com a espiritualidade,
É como se uma antena de luz se abrisse em nossas cabeças. E aí elas produzem esse raios, essa, essa luminosidade que vai se encontrar com a luminosidade que desce do alto. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, então, como cada um de nós é capaz de emitir uma quantidade de energia, é capaz de emitir uma certa vibração, essas coroas, elas vão se resplandecer conforme a nossa vontade, conforme a nossa concentração, conforme a nossa fé, conforme a nossa preparação. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caía do alto abundante jorro de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força, a se transformar em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de forças delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. E aí, nesta figura, nós temos a representação do que André Luiz nos descreve sobre a cabeça de cada médium, o resultado da sua concentração, o resultado da sua oração. Aquela coroa, né, iluminada, se projetando a cabeça deles, como se fosse uma antena. E, buscando encontrar-se com essa antena, a luminosidade radiante do alto, né, unindo os irmãos assim, então, numa mesma corrente, numa mesma vibração. E aí nós podemos observar que em torno de cada médium temos aí os trabalhadores espirituais também auxiliando no ambiente, também ajudando no preparo. E com isto aí a gente verifica a importância de quando entrarmos para o trabalho mediúnico, de estarmos devidamente preparados, com a mente desconectada do mundo exterior, com objetivos voltados apenas e tão somente para o objetivo da reunião, para aquilo que vai ser desenvolvido na reunião, todos atentos às leituras, para que essa corrente, essa vibração se una. E a gente pode observar aí que, embora não esteja ainda em comunicação mediúnica, ao lado dele já estão os irmãos se preparando para o trabalho. Então a coisa não é o irmão chegou e deu comunicação. Há uma preparação extensa, profunda, anteriormente, para que o trabalho se dê a contento. Daí a importância da nossa preparação para que a gente possa contribuir e para que a gente possa construir esse ambiente espiritual tão desejável para que o trabalho da noite seja bastante proveitoso. Mas aí a gente pergunta, e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? A gente não pode esquecer que colaborar para que se não criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo, acompanhante, procurando a paz de todos em todas as circunstâncias. Todos que participam do trabalho mediúnico são responsáveis pela segurança, pela harmonização, pela construção daquele ambiente espiritual, para que tudo possa fluir conforme os desejos de Cristo. O proveito de uma sessão é o fruto da paz. Quando uma sessão é bem construída, quando ela é bem harmonizada, nós somos recompensados pelos bálsamos do Evangelho, e essa recompensa é a paz que cada um de nós sente ao término do trabalho. Aquela conexão que nós fazemos com a espiritualidade, os espíritos de luz, e que para a gente se traduz em harmonia, em leveza e em paz. Lembremos, somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Bem, meus irmãos, bem, minhas irmãs,
Concluímos assim o nosso encontro de hoje. Se vocês gostaram, agradeçam a espiritualidade e ao Cristo em primeiro lugar e considerem nos colocar nas suas orações. Se houver algum erro, uma coisa a ser corrigida, por favor, entre em contato conosco pelos canais já disponibilizados pela direção da casa. A sua interação conosco é muito importante para o êxito do trabalho. Agradecemos a Deus, a espiritualidade e nos encontramos em breve. Que Jesus nos abençoe. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.